Beleza? Estamos no ar! Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem for assistir este mais uma sessão do Boteco WOD que junta aqui uma galera para trocar ideia de forma bem despretensiosa, bem a clima de boteco, apesar de que ninguém aqui sequer abriu uma cerveja. Pelo amor de Deus, ninguém se deu o trabalho de abrir uma cerveja nesse boteco. Mas quem sabe lá na frente a gente abre uma, ou então uma dose de cachaça, uma dose de vodka, ou quem sabe também um pouco de vinho. Tá valendo qualquer um que você aprecie tomar. Estamos começando mais um Boteco Odd, que a gente espera trazer assuntos bem legais para discutir e compartilhar com quem for acompanhar a gente pelo chat. Para quem não sabe, está chegando hoje pela primeira vez, nós formamos um trio, eu, Gessele e Diego, e sempre trazemos um convidado que já veio pela segunda vez, que é o Glailson. Então vou pedir primeiro, Gessele, dá um oi para a galera. Oi, gente, tudo bem? Diego, dá um oi para a galera. Oi, boa noite a todos, tudo bom? Beleza, mestre Glailson, dá um oi para a galera. Olá, tudo bem? Show! Então é isso, galera. Vão chegando, vão sentando no chão, no sofá, na poltrona, na cadeira, na parede, no teto. Tá valendo. Se for confortável, tá valendo. Só escute a gente e troque ideia conosco. E, a partir de agora, esse episódio 3, A Verossimilhança no Mundo das Trevas, será comandado pelo ilustríssimo Diego Trindade. Diego, o comando é seu. Opa! Obrigado por essa oportunidade, Rodrigo, por poder abordar esse tema tão caro e tão precioso no Boteco do Mundo das Trevas. E como minha primeira fala, eu vou dizer, a leitura liberta. Então, é muito importante nós termos a cultura da leitura, né? Então, nós sabemos que quanto mais lermos, mais nós podemos desenvolver melhor uma narrativa, interpretar personagens, ser narrador, ser jogador. Então, a leitura realmente, ela não somente para o RPG, mas para a vida, né, do nosso cotidiano, ela abre caminhos e proporciona mais caminhos. Então, a leitura, ela afasta a dúvida, né? E a dúvida, em geral, ela tende a incomodar, né? A dúvida dúvida, se não por causa da leitura, ou se não na busca do conhecimento, essa sim, ela é uma dúvida negativa, porque ela incomoda, né? Aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem domínio. E hoje nós vamos abordar sobre a verossimilhança, né? Aquilo que é verossímil. E hoje eu vou mais aprender com vocês, né? Eu vou aqui nessa conversa informal poder ajudar e absorver o conhecimento que vocês têm a partir desse assunto e ajudar a mim e ao público a poder entender um pouco mais o que é ser verossímil. E para começar, eu gostaria de ler um pouquinho do que é verossimilhança, né? Deixa eu ver aqui. Cheguei a colocar aqui. Bom, né, verdadeiro. Então, para começar essa roda, eu gostaria de começar com a partir das palavras de definição do dicionário, né? Sobre verossímil, né, que parece ser verdadeiro, que pode ser possível ou provável, que se aproxima da realidade ou da verdade, ou que é algo plausível. Mas nas suas próprias palavras, o que seria verossímil? Cara, assim, eu não sou acadêmico na área e tal, não tenho estudo formal na área de crítica literária, mas como eu estava falando até para o Hagabashi antes, né? Como a gente tem a pretensão de ser escritor, de escrever, e a gente tenta trabalhar como escritor de ficção, né?
principalmente trabalhando com o mundo das trevas, com esses universos de ficção mais sombrios, a gente, para conseguir ter mais qualidade no que a gente produz, a gente acaba tendo que procurar conhecer, ler, entender um pouco da teoria das coisas, né? Ver um pouco por trás das cortinas, das coxias, como as coisas funcionam para poder tentar fazer o melhor possível. E nesse campo da crítica literária, eu bebo muito na fonte de autores como Umberto Eco, como Trotsky, Mário Pedrosa, Engels, que discutem um pouco essa questão da crítica literária, da ficção, da literatura e tal. E também eu sou um cinéfilo, né? Eu gosto muito de cinema. E esse é um conceito que costuma ser muito discutido na crítica cinéfila, a verossimilhança. Para mim, não necessariamente a definição do dicionário, mas assim a impressão que eu construí a partir dessas leituras, desses estudos e tal, para mim, verossimilhança, ela tem muito a ver com coerência, em fazer histórias com coerência interna. Porque a verossimilhança, por exemplo, como eu entendo, ela não significa que os universos de ficção eles precisam ser escravos da realidade, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma ficção. Tem um exemplo agora fascinante que me vem à cabeça de uma série da Netflix, que está sendo bastante aclamada agora, Invencível, né? Que é uma série de heróis que aborda os heróis numa perspectiva realista, assim, entre aspas, e, na minha opinião, assim, de uma forma magistral, né? O mesmo autor que fez o Walking Dead, inclusive, que escreve essa série, e ele tem uma preocupação muito grande com essa verossimilhança, ele tem com uma coerência interna da sua obra, de fazer uma obra coerente, porque embora neste universo existam alienígenas, mutantes, criaturas sobrenaturais, tem até um demônio na história, e super-heróis, mas afora dessas premissas de ser um mundo fantástico, as coisas funcionam, há um diálogo com a realidade. Por exemplo, o Invencível, quando está aprendendo a voar, ele se perde voando. Uma heroína mais experiente diz para ele, olha, tu tem que te preocupar, tu tem que conhecer geografia, conhecer os principais pontos para te poder te localizar quando voar. Esse é o tipo de coisa que numa obra de super-heróis, tu nunca viu um super-homem consultando o mapa, né? Então, o autor lá, a construção do roteiro, ela traz essa preocupação. A outra coisa, ele vai... Então, existe... O herói apanha, ele fica hospitalizado, ele está começando, então, ele não é tão bom assim, né? Então, existe uma série de preocupações que dialogam com a nossa realidade. Então, ainda que existam elementos fantásticos, existe uma preocupação em fazer uma história coerente e aproximar ela da realidade do espectador, para que o espectador possa imergir naquela história de uma melhor maneira do que um personagem completamente desumano, um personagem completamente poderoso, que não tem preocupações, que não tem as dificuldades que a gente enfrenta, ele é mais difícil de se identificar, e é mais difícil a gente mergulhar na história. E uma história incoerente, com saídas fáceis, com facilitações, com Deus ex machina, né? Ela se torna uma história pouco atrativa, né? Então, essa preocupação com a coerência, com a coesão da história, com os elementos bem colocados, ela enriquece o texto, né? Mesmo quando a mídia é o cinema, quadrinho ou uma crônica de RPG. Na minha opinião, né? Certo. Rodrigo, obrigado, Glailson. Eu vou voltar a esse tema contigo e eu vou já te preparar para você refletir um pouco sobre imersão, que foi uma das coisas que você falou verbalizou agora na sua fala, né? E é muito importante essa questão da imersão. Mas agora eu vou para o Rodrigo. Rodrigo, qual é a importância da verossimilhança no RPG? Você que está
aí nessa caminhada do RPG desde 1994, né? Há muito tempo. Você já passou por muitas e muitas mesas de RPG e agora desenvolve um trabalho excelente na divulgação do RPG, especialmente do RPG no nosso estado. Qual é a importância da verossimilhança no RPG? Eu quero dizer o seguinte, Diego, não revela a minha idade, homem. Mas é importante, né? Você está inaugurando agora, digamos assim, uma quarta era do RPG. Você viveu uma era que foi da década de 90, que eu gostaria de ter vivido muito, eu não vivi nessa era. Aí você viveu a era da década zero, que eu iniciei nessa década, no ano 2000, né? Diga-se Para passagem, 2001. ela é a segunda fase, viu? Pois é, ela é a segunda fase. Ah, sim. Você inaugurou, tem a década de 90, a década zero, e tem a década passada, né? Que foi essa construção, essa caminhada, e que agora em 2021 nós iniciamos, né, uma nova etapa no RPG nacional. Mas assim, como que você vê a verossimilhança, a importância dela para o RPG? Bom, eu não tenho todo esse teor de conhecimento que o Glailson demonstrou ainda agora. Gostei muito da fala dele. Eu sigo a mesma linha de percepção, mas não consigo colocar em palavras, mas sigo a mesma linha de percepção. Obrigado por ter colocado em palavras, Glailson. O que eu entendo assim em relação à verossimilhança? Vale a pena ou não ir a fundo no que é real ou não dentro de um jogo de RPG? E detalhe, depende de que cenário de RPG você quer adotar, até que ponto você quer trazer realidade para determinado jogo. Por exemplo, um cenário de alta magia de D&D. Cara, não dá para exigir realidade de um jogo desse, né? E aí, tu te prendes ao que o sistema permite. Que o que vira baliza do que pode e o que não pode no cenário é o que está no sistema. E todo o resto vem de vivências pessoais das pessoas que estão envolvidas no jogo. Então, tu tens que observar qual é o cenário que está ali predisposto e explorar aquilo que você deseja, que as outras pessoas que estão na mesa desejam vivenciar de realidade, ou seja, se aproximar da verossimilhança possível e desejável. Isso me fez lembrar, galera, inclusive, do debate que nós tivemos com a Evelyn no Espia, na primeira edição do Espia, Sim. em que ela colocou em questão muitas das vezes se usa a verossimilhança ou a verdade histórica para se impedir determinados personagens femininos dentro do período ou de um cenário de fantasia medieval. Porra, por que não, gente? O RPG é para a gente libertar a imaginação, avançar em possibilidades. Então, pessoalmente, nesse período em que eu tive a oportunidade de escutar pessoas, que o legal é isso, é escutar. O quanto a verossimilhança pode ser boa. Se não for boa, eu acho que não vale muito a pena colocar ela como um fator determinante, como um fator de baliza. Tem que ver até que ponto ela pode propiciar diversão. Porque o RPG tem que ser diversão. A gente está gastando tempo, a gente está gastando recursos pessoais, a gente está movendo mundos, eu vou chamar de mundos, movendo mundos para que aquele pequeno momento, um negócio, uma gota no oceano de pessoas e situações se reunindo para jogar. Então, se não for divertido, não vale muito a pena avançar. Então, deixo aqui como recomendação a quem for querer explorar um pouco de realidade, veja até que ponto vale a pena e que seja divertido. Muito bem, obrigado, Rodrigo, pela contribuição. É muito importante eu chamo de segurança narrativa, né? E que faz parte do contrato social, né? Entender que o fim do RPG é a diversão. Então, todas as coisas devem estar subtendidas a isso, inclusive a verossimilhança. E ela pode ser positiva, né? De fato, para trazer elementos aí
que na nossa realidade não se pôde, né, ser possível, mas que numa ficção pode ser possível, né? Agora eu vou para a Gessele. Gessele, a minha pergunta é muito simples para você. É possível se divertir com a verossimilhança? O que você acha? O que a sua experiência tem trazido até esse momento sobre verossimilhança? É possível haver diversão com a verossimilhança ou não? A verossimilhança ela é chata e não tem como se divertir com ela. Olha, eu acho que um dos quesitos que trazem a diversão é a verossimilhança. Então, já começando assim. Tem uma coisa que eu estava vendo de uma doutora em literatura da UERJ, que ela fala assim, quando tu pega um texto, por exemplo, de um autor que tende a trazer um romance mais realista, né, mais, com essa aproximação mais com a nossa realidade, e, por exemplo, ele começa a introduzir um personagem que é super agressivo, e aí, uma questão de, sei lá, em uma cena ele vira outra pessoa. É aquilo aquilo que o Leis falou, tu tenta, para te contar uma história, tu dá qualquer explicação simples para uma mudança drástica de um personagem. Ele viu alguma coisa, quando é muito mais complexo. Especialmente porque tá tentando retratar a nossa realidade. Enquanto seres humanos, a gente não vai mudar por uma coisa, né? A gente é muito complexo para isso. Então, quando tu coloca essa condição da pessoa, ela é super agressiva, aí do nada ela viu uma imagem no céu, ela virou amorosa, esqueceu toda a carga dela anterior, isso não é verossimilhante. É diferente, por exemplo, quando tu pega um livro como Harry Potter, que foi o exemplo que ela deu. Dentro do mundo de Harry Potter, usar magia para curar alguém é verossimilhante para aquele mundo. Então, eu conseguiria ler e ter muito mais diversão em Harry Potter, sabendo que aquilo que ele fez como bruxo faz sentido naquele contexto, do que lendo um livro realista e o cara mudar do nada e não dar nenhuma explicação como ele mudou. Então a verossimilhança não tem muito a ver com a realidade, com o convencimento de que aquela realidade é possível dentro daquela obra. Por exemplo, tem uma coisa que outra pesquisadora fala, depois eu vejo o nome dela, que ela fez uma pesquisa, eu estava até lendo recentemente, ela fez uma pesquisa porque o filho dela estava jogando, do ensino médio, estava jogando Mago Ascensão, e ela era uma mestra, estava no doutorado dela, escrevendo sobre literatura e realidade. Ele fez uma pergunta sobre Mago, aí do nada ela se encantou por Mago e começou a pesquisar e escrever esse artigo. Depois eu mando para vocês, muito legal. E ela fala assim, a verossimilhança, a realidade é o que ela é, não importa. A verossimilhança é o que deve ser, então é diferente. Dentro daquele mundo, por exemplo, bora dizer vampiro. Vampiro, dentro do mundo de vampiro, se tu pegar sol, tu vai pegar o dano, o vampiro morre. Isso é verossimilhante dentro do mundo. Então, se, por exemplo, tiver um vampiro que não morre por sol dentro do jogo, vai ter que dar uma explicação muito plausível para que o jogador entenda aquilo. Senão, tu já vai estar tirando a diversão, né, no jogo. Tu vai estar usando estratégias de roteiro para dar certo a tua narrativa, o jogador vai ficar puto. É isso. Então, assim, a verossimilhança ela é muito importante justamente para isso que tu falou, para a diversão. Teve até um jogo que eu sempre fico rindo, que eu fiz um crocodilo, né? Falei, um jacaré dá um golpe dentro de uma masmorra, porque eu queria realmente acabar aquela briga. Eu fiz ele dar um golpe assim, tipo um monge. Os jogadores ficaram putaços. Eu falei, isso é possível, a gente tá em D&D. Eles falaram, não tem nada a ver, não condiz com a realidade, nem com a realidade, nem com a realidade do jogo. Eu só quis acabar com o jogo mesmo. Então, assim, os jogadores realmente notam quando tu tá pulando a verossimilhança dentro do jogo para tentar contar uma história. Então, eu acho que a verossimilhança, ela é um requisito da diversão. Especialmente no mundo das trevas, né? O Glair, você ia falar alguma coisa? Eu estava até conversando com um amigo nosso, que está fazendo parte da equipe de desenvolvimento do nosso trabalho, o Kini. Eu estava dizendo para ele que eu sofro de uma bênção ou maldição. Tenho uma bênção ou uma maldição. É o seguinte, sempre quando eu me deparo com uma questão, na minha cabeça, assim, eu já vejo uma cadeia
de consequências e causas, uma cadeia de causalidade que eu não consigo evitar de ver e que me levanta, me faz ver as coisas por perspectivas que as pessoas normalmente não veem, né? E isso é uma bênção e uma maldição. Minha esposa diz que são traços autistas que eu tenho. Isso é assim. Mas, não sei, pode ser, não sei qual é. Mas eu tenho isso, por exemplo, quando tu traz a questão verossimilhança ou diversão, né? O que é que eu vejo nessa questão? Para mim, a questão ela é colocada de uma forma que não é a melhor forma, não é apropriado. Porque ela parte da premissa de que verossimilhança e diversão são coisas diferentes e de que elas podem ser opostas, elas podem se opor. E aí eu me lembro do Humberto Eco, naquele livretinho que eu falei no nosso último encontro, nos 6 caminhos pelo bosque da ficção, que ele vai dizer lá o seguinte, que a ficção ela é uma máquina preguiçosa, que exige sempre a conivência do leitor, do espectador. Então, a ficção ela é uma máquina preguiçosa, tu não vai explicar tudo. Por exemplo, tu diz, o Superman voa. Tu inventaste isso. Mas o leitor, o espectador, ele vai ter que contribuir, porque tu não vai dizer lá quantos quilômetros por hora ele voa, quantos metros ele fica do chão, como é que se comporta a fisiologia dele, a atmosfera em torno dele, como é que vai funcionar. Para o espectador, ele vai levar em consideração o que existe na realidade. Então, ele vai dizer, se ele voa muito rápido, vai ter atrito, ele vai quebrar a barreira do som, ele vai fazer o barulho quando ele passar de Mach, né? De Mach 1 para Mach 2, vai ter uma onda de choque e tal, ele vai precisar respirar na atmosfera, então ele vai ter que prender. É engraçado, o Invencível faz isso. O Invencível, ele prende a respiração para ir para o espaço. Ele tem que prender a respiração porque não tem oxigênio no espaço. Então, a barreira, esse limite entre a ficção e a realidade, ele é sempre um limite muito enganoso, porque as duas coisas elas estão sempre caminhando juntas, né? Para te ler uma obra de ficção, tu lança a mão de muitos conhecimentos que tu tem sobre a realidade para complementar aquela obra, porque não vai estar todos os detalhes lá. Nenhum autor, nenhuma obra vai conseguir te detalhar tudo. Então ele vai ter que partir do pressuposto de que o leitor ou o espectador ele tem conhecimentos prévios da realidade para entender o que é que tu está escrevendo ali, qual é a história que tu está contando. E a realidade não está isenta da ficção. A realidade também traz muitas ficções para a gente, né? A gente vê a história sendo questionada, nos contam a história de um jeito, depois a gente vai ver que não era bem daquele jeito, que tem outros elementos. Por exemplo, contam para a gente que o Império Romano caiu lá no início da Idade Média, deu origem à Idade Média. E aí a Idade Média foi a Idade das Trevas, e depois veio o Renascença, que iluminou o mundo, né? Essa verdade se tu olha da Europa. Mas se tu olhas do Oriente, o Império Romano só caiu 1000 anos depois da queda de Roma, porque aquilo que a gente chama, já falei isso aqui antes, né? Que eu gosto muito dessa história. Eu já estou uma certa idade e a gente fica repetindo, né? Sabe, quando a gente atinge uma certa idade, a gente tem essa tendência a repetir as histórias. Mas aí, para quem vivia no Império Bizantino, eles eram cidadãos romanos. E todos aqueles conhecimentos da antiguidade que os renascentistas vão ter que recuperar na Europa a partir dos textos árabes e tal que foram preservados ali no Califado, lá na Península Ibérica, ali, né, nos domínios islâmicos ali na Península Ibérica, nunca caíram naquela região do Império Romano do Oriente, supostamente. Então a história não é bem essa. Então a realidade ela tem os seus aspectos ficcionais, e a ficção ela precisa da realidade para funcionar, né? E para te ter uma história que faça sentido, para te teres uma história que faça sentido, uma história que seja satisfatória, porque é tipo aquilo. Eu te digo, o super-homem tem uma fraqueza, ele é invencível, mas ele tem uma fraqueza, que é a kryptonita. E na cena seguinte, o super-homem esmaga a kryptonita e te mata com um soco, vai dizer, porra,
eu não tive chance nessa história. Principalmente no RPG isso é mais grave ainda, né? Se um leitor se sente traído, um jogador vai se sentir traído muito mais. Como é que tu estabeleceste, para mim, regras, e na hora que eu tento achar uma saída, recorrendo a essas regras, para fazer uma estratégia, para conseguir com que eu alcance o meu objetivo, o narrador vem e joga aquelas regras no lixo, inventa novas regras, faz nova coisa. Isso é frustrante, pô. Uma mesa desse jeito... Né? Eu lembrei de uma coisa agora. A mesa em que o jacaré aprende dor e vem me bater, o negócio fica... O Frank adorava isso. Frank era... Uma vez eu me lembro que eu recebi uma bênção em latim de um tigre numa mesa de mago. Eu ficava muito puto. Porque é tipo assim, tu precisa ter uma coerência, porque o jogador, o leitor, o espectador, no nosso caso aqui o jogador, né? Ele precisa ter formas, ele precisa conhecer, ele precisa saber as regras do jogo, precisa saber o que vale no teu mundo, para ele poder participar da construção da história, para ele poder ser um agente ativo e não ser, né? Porque o espectador, mesmo aquele que está lendo um livro, ele não é completamente passivo, ele participa da história com esses conhecimentos que ele traz, com essas coisas. Agora, é claro que esse sarrafo da ficção e da verossimilhança, ele avança, ele retrocede, dependendo muito também do conhecimento do teu público. Por exemplo, algo que para mim é verossimilhante, de repente pode não ser verossimilhante para o Diego, pode não ser verossimilhante para... Por exemplo, se alguém me contar uma história sobre Cametá, para mim pode soar verossimilhante, mas para a Gisele, que morou lá, que viveu lá, ela vai dizer, não, mas lá não é assim, as coisas não são bem assim e tal. Então o conhecimento também vai interferir nisso. Se alguém me fala, de repente, sobre a Igreja dos Santos, lá dos últimos dias, me conta uma história, para mim pode ser altamente convincente. Eu vou dizer, não, é isso mesmo. Mas o Diego, que tem a vivência, ele vai dizer, não, pô, mas não é bem assim, as coisas não são assim, tem outra. Então, o limite do conhecimento do espectador, do público, ele também interfere no que é ou não verossemelhante e tal. Porque é isso, a gente sempre participa. O público, o jogador, o leitor, o espectador, participa da construção da ficção, a partir dos seus conhecimentos, da sua vivência. Obrigado, Glailson. A gente vai continuar. Eu ainda vou tocar nessa subvenção. Zé Célio, pode dizer, pode falar. Nossa, esqueci, gente, tá vendo? Olha a Covid. Falo muito, desculpa. Esqueci, um dia eu lembro. Não, o que eu tava rindo quando ele falou foi porque a gente tem uma mesa que funciona assim, no nosso grupo. Eu começo a narrar, e aí depois de um tempo essa mesa passa para outro narrador, para ninguém cansar, né? E aí estava lá, eu com a minha, acho que era uma barda, e aí, eu não lembro direito, mas acho que era uma barda, e eu usei uma magia que era para criação de ponte, porque eu moldava a terra. E aí, eu usei essa ponte para os jogadores poderem se salvar de um dragão. Só que o mestre da vez, está inclusive assistindo isso, ele falou, tua ponte quebra quando o primeiro passa. Eu falei, meu Deus, essa magia é de um círculo super alto, eu gastei todos os meus PM para fazer essa magia, como assim ela vai quebrar com um jogador se salvando? Aí ele falou, não, é assim, porque é assim. Não explicou, e eu tentei explicar para ele que não ia acontecer isso, segundo a regra. O que aconteceu? A próxima pessoa a pegar a mesa fui eu. E quem tinha essa magia? Ele. Eu falei, essa tua ponte não vai conseguir aguentar, porque tu criou essa regra quando era a tua vez. Muito bem. Rodrigo, aí vai para você e daqui a pouco eu volto para a Gessele, viu, Gessele? Bom, o que eu queria perguntar ao Rodrigo? Me parece, eu vou contextualizar, viu? Me parece que o mundo das trevas, ele foi feito a base, tomando como base a verossimilhança. Então, nos atendo ao mundo das trevas, Rodrigo, especificamente, qual é a importância da verossimilhança no mundo das trevas, no teu ponto de vista, né? O que traz ao narrador, aos jogadores e à literatura do mundo das trevas a verossimilhança, haja vista que em 1991, né, o mundo das trevas ganhou um prêmio, vocês devem lembrar, por essa originalidade e por se basear na verossimilhança e tentar usar a nossa realidade, o nosso mundo, como um pano de fundo de cenário. O que você tem a dizer sobre isso?
Bom, eu começo dizendo que, como tu já jantastes, o grande trunfo do mundo das trevas não é o vampiro em si, o lobisomem, o mago e qualquer ser sobrenatural. Foram os autores conseguirem aproveitar a nossa realidade e todos os seus eventos históricos que se desdobram no passado dentro de uma ficção. A gente faz um exercício mental. Eu tenho certeza que você já deve ter feito isso, principalmente o Glailson. Para a gente narrar uma aventura de Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse, em um contexto mais macro, a gente precisa entender no mínimo qual é a formação histórica da cidade, para a gente tentar ser o mais próximo do que foi a realidade da história da cidade. Por exemplo, na hora de montar o Belém Noturna, eu tive que ir caçando os principais pontos da história de Belém para fazer sentido, como vocês já disseram aqui, precisa fazer sentido. Por exemplo, claro, existe liberdade poética, vocês podem fazer de maneiras diferentes, mas dentro do meu conhecimento, como o Glailson falou, dentro do meu conhecimento ilimitado, mas é onde eu consigo enxergar e tatear, Belle Époque seria um período muito dominado pelo historiador, meio que fazendo uma conexão de um período que Belém viveu muito forte com características de um determinado clã presente de Vampiro à Máscara. Então, a verossimilhança dentro do mundo das trevas, ela flerta com a história da humanidade e também a história do planeta. É aí que reside o grande trunfo de Mundo das Trevas, e ele consegue ser o diferencial entre os demais jogos que tentam explorar esse tipo de temática. Pronto. Então agora eu pulo diretamente para a Gessele, e aí, Gessele, eu vou fazer uma consolidação de pensamentos, tá? Você é uma narradora de Change e Sonhar. Change e Sonhar é um tido entre os grandes 5 títulos do Mundo das Trevas como um título um tanto fantasioso, né? E, no caso, eu vou pegar um pouco da fala do Glailson. O Glailson falou da importância da verossimilhança junto com a realidade, né? E na fala dele, disse que são duas coisas que, querendo ou não, elas andam lado a lado, né? Uma absorvendo a outra e andando em determinados pontos. O Rodrigo, por outro lado, eu entendi a fala do Rodrigo, ele falou sobre a questão do cuidado ao exagero da verossimilhança, né? Cuidado em exagerar e isso meio que destruir um pouco a diversão. Mas assim, a pergunta para ti seria essa. Dentro do Mundo das Trevas, que existe as suas características fantasiosas, não somente em Changeling, mas nos outros títulos. Mas você pode usar o Changeling, inclusive, como uma base principal. Como administrar a verossimilhança aos jogadores? Como administrar isso de forma para que seja, de fato, efetivamente divertido? Que seja uma ferramenta ao narrador e que isso possa fazer os jogadores sentirem a imersão da mesa, sentir aquela diversão que é o objetivo que o narrador quer proporcionar. E eu com medo. Não, tomara que ele não fale de Change. Eu acho engraçado isso, porque Change é tido como assim, o mais abstrato, né? Uma coisa que tu pode fazer qualquer coisa no mundo. Mas eu pego assim como uma forma de conectar os jogadores ao cenário. Por exemplo, eu posso inventar qualquer coisa dentro do sonhar, mas existem coisas que tu pode usar que vai remeter eles a alguma experiência de vida ou literária que eles vão captar a minha ideia a partir daquela referência. Por exemplo, eu estava narrando um festival que eles tinham que pegar pistas dentro desse festival. E a primeira coisa que eu pensei, como eu vou fazer com que eles entrem no buraco? E eu comecei a narrar que eles começaram a ver um coelho correndo com um relógio. Então, qualquer um sabe qual é a história, né, da Alice. Então, quando eles viram o coelho, todos começaram a correr atrás para tentar achar o buraco.
Então, usar esses elementos em que remetem a alguma experiência literária ou de vida faz com que eles consigam se compreender no jogo e se imaginar como personagens ali. Então, são esses elementos que eu uso para eles se localizarem, né? Para não ficar uma coisa assim, muito... Não tem regras. Esse mundo não tem regras, eu não consigo me localizar. Foi, inclusive, um dos meus problemas com o lobisomem, porque a minha noção de lobisomem era diferente do lobisomem do livro. Então, quando eu fui jogar lobisomem, eu tive que entender qual era o lobisomem do livro, porque não era o lobisomem que eu conhecia. Então, para mim, não fez sentido. Eu tive que entender o sentido que o livro estava propondo, de Umbra, da questão espiritual, tentar me tirar, porque eu sou cristã, então toda a minha concepção é cristã. Quando eu tento tirar isso e tentar jogar, eu tenho uma experiência diferente do que eu jogar sem entender o jogo. Então, por exemplo, foi uma dificuldade comigo porque eu não conseguia me imaginar no jogo. Eu não conseguia ter essa noção do que é a realidade, quais são as regras desse mundo. Então, é bem difícil, assim, quando tu não consegue entender o sentido do jogo, tu não consegue jogar. Tá mutado, acho, Diego. Pronto. Certo. Vocês estão me ouvindo? Agora? Certo. Então, Gessele, só fazendo um adendo da minha pergunta. Você disse que usa algumas ferramentas para poder tornar a diversão dos jogadores, né, usando a verossimilhança, para que eles sintam como estar dentro do jogo. O adendo que eu queria fazer é como não exagerar nisso? Ou como trabalhar, como você já trabalhou para pensar como narrador assim, não, eu não vou ser tão realista nesse ponto, porque vai prejudicar a minha narrativa. Ou não, eu preciso ser um pouco realista nesse ponto para eu fazer os jogadores se divertirem, sentirem melhor a mesa e com isso alcançar o resultado da diversão. Dentro das suas experiências. Diego, antes da Gessele responder, eu quero trazer aqui uma fala do chat que combina com isso com que a Gessele vai se defender agora. O Ricardo disse o seguinte, mas e sobre verossimilhança de alguém tentando intimidar, dando um soco no chão e a estátua da liberdade rachando e caindo? Te vira aí nos 30. Responde, Diego, com isso em mente. Eu até respondi no chat, eu falei, olha... Eu tenho o direito de ficar calada com essa questão. Você não vai me forçar. Vou explicar na mesa. Assim, o que acontece? Existem aspectos, eu digo verossimilhança com a realidade, não com o contexto que a gente tem que pensar. Verossimilhança com o jogo, que é verossimilhante no jogo. O que faz sentido no jogo? Glamour, faz sentido as artes e tudo mais. O que faz sentido com a verossimilhança à realidade? Tem aspectos do jogo do Mundo das Trevas que são pesados, depressão, suicídio, violência. Então, quando esses aspectos de realidade que podem afetar um jogador, a gente conversa. Vocês estão tranquilos de a gente falar de suicídio? Estão tranquilos de falar de tal coisa? Isso é uma convenção antes do jogo. Porque se eu não conversar com eles antes do jogo, e tiver essas coisas no jogo e estragar tudo, e aí não vai ter diversão. Acaba aí, morre aí, entendeu? Então, eu acho que principalmente no Mundo das Trevas tem que ter esse acordo, porque a verossimilhança em RPG é um acordo. Vamos todos acordar que isso aqui é verossimilhante nesse jogo. Então, a partir do momento que se acorda, isso faz sentido naquilo. E eu acho que é muito tato como narrador. Isso faz sentido na minha crônica, não faz? Já vai trazer mais diversão, eu vou me contrariar lá mais pra frente, vou precisar mudar uma regra que eu criei aqui no começo. Então, é muita questão de tato de narrador mesmo. Muito bem, ou seja, você trouxe agora na sua fala, Gessele, duas coisas. Você reforçou uma das falas do Glailson, onde ele diz que, para ele, a verossimilhança, sobremaneira, é a coerência dentro do cenário, né? É aquilo que é coerente dentro da proposta do jogo. Aí, no caso, você trouxe o change de sonhar. Mas também você trouxe um aspecto muito importante da verossimilhança, que tem a ver com o contrato social, que é aquilo que os jogadores querem que seja abordado no jogo e aquilo que eles não querem que seja abordado, porque eles não se sentem à vontade sobre isso. Então, eu te agradeço muito pela resposta, tá? Pelas respostas que você deu, e eu já pulo imediatamente para o Glailson, né?
Glailson, por que é tão importante a imersão do jogo, né? E junto, complementando essa pergunta da importância, por que é importante a imersão no jogo, o que a verossimilhança tem a ver com essa importância? Para mim tem tudo a ver. Agora, eu queria resgatar um pouco essa questão, né, que verossemelhança versus diversão. Como eu disse, para mim, essa dicotomia ela não faz sentido. Né? Não faz sentido a oposição entre verossemelhança. Eu acho que a gente está discutindo aqui dois conceitos diferentes de verossemelhança, que a gente precisa deixar muito claro. Verossemelhança não significa que, no meu entendimento, verossemelhança não tem a ver com o jogo ser o reflexo direto da realidade. Para mim isso é realismo, né? Que alguns jogos, dependendo da proposta, tem um compromisso maior ou menor com esse realismo. Mas verossemelhança, para mim, ela tem a ver com coerência. É assim que eu entendo a verossemelhança na ficção, nas narrativas, com coerência. E aí, para mim, coerência, ela não faz sentido, ela não é demais. Ela não prejudica, não tem essa preocupação. Tá muito coerente o jogo. Não quero mais jogar porque a história está muito coerente, as coisas estão muito bem amarradas e tal. Não. Quando ela não está presente, ela compromete. Porque, como eu te digo, há uma trapaça. As pessoas se sentem traídas, se sentem trapaceadas quando não tem coerência na história. Seja tu assistindo um filme que tu vê, esse personagem não agiria dessa forma. Seja tu jogando RPG, dizer, não, isso aqui não faz sentido com o que foi estabelecido. Então, para mim, não faz sentido nessa ponto. Em relação ao realismo, existem jogos que não têm compromisso tão grande com o realismo, como D&D, por exemplo. Eu gosto muito de D&D. Então, D&D, quando eu quero fugir, quando eu quero esquecer da vida, eu vou para D&D. D&D é a minha fuga, né? E aí, D&D, por exemplo, quando tu mata um orc, em D&D, tu tá combatendo uma criatura maligna. O mal, o orc, é a encarnação do mal absoluto. Inclusive, ele tem lá na planilha dele, tendência. Maligno e acho que orc deve ser caótico. E mal. Caótico e mal. Então é mal, tu não te sente culpado, tu vai ganhar XP, tal, tu não fica refletindo, tu não vai pensar os filhinhos que o orc deixou na toca quando veio e tal. Ninguém vai pensar sobre isso. Não se espera. Não existe eu mestro isso, eu mostro os filhinhos. Não é isso que se espera numa mesa de D&D, né? Normalmente não é. Não, a gente vai pra lá pra te matar orc, ganhar XP, upar o teu personagem, conseguir armas e tal. Essa é a proposta. Mas tem realismo. Por exemplo, tu não vai fazer uma viagem de 3 meses sem mantimentos, sem te preocupar em caçar, sem comer, né? Precisa de água para beber, tu tem dinheiro, né? Tu compra, tu tem que juntar dinheiro. Existem elementos da realidade, mesmo no jogo mais fantasioso, vai existir. A gravidade, as coisas caem para baixo, né? Tem gravidade lá no mundo, o arqueiro tem uma loja. Então, existe elemento da realidade mesmo ali. Existem outros jogos que têm um compromisso maior em retratar essa realidade, que no caso é o Mundo das Trevas, como é o caso do Mundo das Trevas. Na minha opinião, a inovação do Mundo das Trevas, e aí que dá aquele selinho lá de recomendado para maiores, é exatamente o nível de complexidade do jogo é muito maior, porque diferente de D&D, onde tu não está preocupado ali com as questões finais, com a complexidade, com a política econômica, tu não está preocupado com nada disso. No Mundo das Trevas, tu tem toda essa complexidade, tu tem questões psicológicas, questões sociais, econômicas, tu lida com estupro, com violência, com canibalismo, com todas essas coisas e tal. E aí exige um compromisso maior com a realidade, existem reflexões, as coisas são mais controversas e tal. Por isso, para pessoas maduras, que é como eu disse, essa linha essa linha da verossemelhança, ela tem muito a ver com o público para qual tu está falando. Uma criança jogando D&D, um jovem,
ele não vai se preocupar, normalmente não, né? Normalmente ele não vai se preocupar com todas essas questões de sensíveis de política, de representatividade, do caramba 4 e tal. Mas no mundo das trevas, espera-se que todas essas questões sejam relevantes. Só é possível, na minha opinião, só é possível usufruir do mundo das trevas. Eu comecei a jogar Mundo das Trevas lá com meus 13 anos. Hoje, com meus 40, quase 40, eu vejo o seguinte, que a gente só consegue usufruir do mundo das trevas. Por que eu estou tanto usando? Por causa dessa proposta complexa, tu só consegue usufruir quando tu entende que o vampiro, o lobisomem, o mago, a fada são metáforas no mundo das trevas. Metáforas sobre aspectos complexos da nossa realidade, que nos convidam a refletir sobre a realidade que a gente vive, sobre a vida que a gente leva, sobre as coisas como elas são. E aí, nessa situação, esse nível de complexidade, esse nível, ele exige maturidade, não dá para te jogar. Tu pode jogar o mundo das trevas, hack and slash, né, que o pessoal fala, hack and slash, tu pode, não é essa a proposta. Mas tu pode, tu é livre. Ninguém, não vai ter o fiscal da mesa, não vai ter o fiscal do RPG, a polícia do RPG chegando lá, não, parado. Esse jogo não foi feito para... Não. Mas... Depende. Se tu postar lá nos grupos do Facebook, tem. Não, se for expor e tal nos grupos, mas enfim, mas é tu que escolhe, né? Te expor no Facebook ou não. Mas a questão é a seguinte, tu pode levar tua mesa lá. Mas o RPG, essa que é a graça do RPG, tem diversidade, tem vários jogos. Então, tu quer ter um jogo mais leve, tem um jogo para isso, tu quer... E a proposta do mundo das trevas é essa proposta de ser mais complexo, é essa proposta de trabalhar com metáforas, é essa proposta de trazer reflexões, de ser provocativo, de ser... E é isso que me faz amar o mundo das trevas, é isso que me mantém jogando o mundo das trevas há 30 anos quase. Então vou fazer um adendo, a mesma coisa que eu fiz com a Gessélia, vou fazer um adendo contigo e eu já pulo pro Rodrigo. Você quer dizer na sua fala que verossimilhança e realismo são coisas, são dois assuntos diferentes, apesar de estarem um pouco relacionados. Você então poderia explicar para a gente, é importante, né, o Boteco, e tem muitas pessoas nos assistindo, e haverão mais pessoas nos assistindo, então, tu poderias nos explicar qual seria essa diferença, Glenn? Tipo, entre a verossimilhança e o realismo, né? E aí eu vou te dar uma ferramenta que eu não sei se tu conhece, por exemplo, vocês já ouviram falar do RPG GURPS? Sim. Já ouviram falar? Então eu poderia fazer, é pertinente essa alegoria? O mundo das trevas é verossimilhante, enquanto o GURPS é realista. Seria isso? Eu acho o seguinte... Eu posso fazer uma adenda e fazer outra pergunta? Tem uma coisa na verossimilhança que é... Por exemplo, Platão dizia que a verossimilhança é essa aproximação das obras com a realidade, que seria hoje chamado de realismo. Aristóteles trouxe a questão de verossimilhança como coerência com a obra, né, que é justamente o que o Lerisson fala. Então, a verossimilhança tem raízes diferentes. Hoje, chama realismo, né? Tanto que tem a corrente realista que busca justamente isso, buscar essa aproximação com a nossa realidade. Quando eu quis dizer, assim, que a questão do jogo, por exemplo, tratar de temas pesados, é mais a questão de realismo mesmo. Quão realista eu vou tratar isso durante uma crônica, né, que pode machucar algum jogador. Da mesma forma que a verossimilhança é um contrato, eu acho que o que tu vai retratar ou narrar dentro da tua crônica também é um contrato. Então, mais uma questão de contrato com os jogadores. Eu queria também saber essa diferenciação do Leis, que eu sei que ele já está coçando ali. Pois é, mas o que eu digo é o seguinte, para mim, realismo tem isso, tem a ver com o compromisso de refletir a realidade. Verossemelhança tem a ver com coerência interna da narrativa, do universo que está sendo proposto, que é ficcional. Para mim, o mundo das trevas, ele tem, como todo jogo, ele tem essa necessidade de verossemelhança, de coerência, para ser divertido, para divertir, porque eu concordo nisso, eu concordo com o Diego, acho que o objetivo é a diversão. Acho que uma mesa não faz sentido a gente jogar se não for para se divertir. Por isso que, para mim é o seguinte, se a mesa não estiver divertida, se eu não estiver me divertindo, meu amigo, acaba. Já pedi para jogador se retirar de mesa comigo narrando, assim, que eu digo, olha,
Não sou obrigado, cara. Tem narrador que é psicólogo, que trata os jogadores e tal. Eu realmente não. Eu até posso dar uma de psicólogo, dar o meu ombro e tal, mas fora do jogo, eu quero me divertir, pô. Eu não vou ficar batendo cabeça com o caboclo, entendeu? O caboclo não quer, olha, meu amigo, então, tchau. Porque não dá, já fiz isso mais de uma vez. Mas aí o que eu digo é o seguinte: RPG é meu lazer, eu não ganho, não sou psicanalista. Mas aí o que eu digo é o seguinte: o mundo das trevas, para mim, é engraçado, assim, né? Porque é visto como esse jogo gringo, né? A gente que trabalha na Horizon the Dark, a gente vê alguns nacionalistas, assim, que falam... um dia desse o cara fez um comentário no texto que a gente lançou um material falando sobre dos eborais, eu acho, falando sobre os africanos, aí dizendo... lá vem esse lixo estrangeiro pra cá, eu quero minha cultura nativa, cadê os indígenas e tal, aí o cara assim, sabe, eu digo, mano, tu tá muito enganado com a proposta aqui do trabalho, não é isso, não tem esse lance xenofóbico e tal, ou fanista, por isso que a gente sempre reforça muito essa pegada aí lá na página. Mas o que eu digo é o seguinte, a gente... por mais que seja estrangeira, uma coisa que foi dos Estados Unidos, o mundo das trevas, mas como eu entendo o mundo das trevas hoje, eu vejo ele bebendo muito na fonte do realismo fantástico, que é uma escola literária muito nossa aqui, latino-americana, né, do Gabriel Garcia Marques, de outros autores aqui brasileiros, né? Eu até me esqueci o nome agora do autor que inspirou essas novelas conhecidas como Pedra sobre Pedra, que inspirou a Flor do Jorge Tadeu, lá, Mulher de Branco e tudo isso, que é esse realismo fantástico que flerta, traz elementos da ficção, flerta com o fantástico, incorpora o fantástico, mas sempre como uma proposta de reflexão sobre a realidade. Sempre como metáforas, como elementos questionadores, problematizadores da realidade. Então, eu, como latino-americano, como brasileiro, o mundo das trevas, ele dialoga muito com essa nossa... Que é isso, né? Ser brasileiro é isso, a gente convive com as simpatias, com o ebó, acabou com baixo palha ali na encruzilhada, nós temos as nossas tradições, vai no Círio pagar promessa, pega a palha do domingo de Ramos e deixa na frente da casa. Então, o elemento fantástico, nós estamos imersos nesse fantástico, ao mesmo tempo que a gente se depara com o que tem de mais cruel na realidade, com as reflexões da realidade, tudo isso dialoga com a gente. Então, eu vejo muito lá, apesar das críticas que a gente faz e que a gente tenta sempre corrigir dentro do mundo das trevas, eu acho que tem isso, entendeu? E isso, para mim, nada poderia ser mais divertido do que isso. Rodrigo, temos perguntas do chat ou a gente pode continuar? Olha, tem um comentário do Ricardo. Vocês querem que eu compartilhe aqui? Claro. Vamos lá. Ele disse o seguinte: da mesma forma que adoro ensinar novas mentes a jogar RPG, eu gosto de mudar a mentalidade desses jogadores e não pensarem só em luta ou a matar e tal. Tento ensinar de uma maneira didática ou de uma forma mais drástica on-game. Muito bem. Nossa, Rodrigo, parece que... Qual é o nome do espectador? Ricardo. O Ricardo adivinhou meu pensamento, porque essa questão seria para ti. Justamente, aí eu vou complementar, tá? Você vai usar como contexto a pergunta dele. E minha pergunta é a afirmação dele, né? A minha pergunta para você seria assim: qual é a aceitação dos jogadores a respeito da verossimilhança, né? De todos esses anos que você participou de mesas de RPG, e você teve o privilégio, quero deixar registrado aqui, você participou dos By Nights da época de Belém, né? Você pôde ter essa experiência única, né? De encontro com pessoas numa época que a internet era escassa, né? E aí trazendo até o Matusalém, muito bem. E trazendo até os dias atuais, fazendo toda essa consolidação de experiência. Qual é a aceitação dos RPGistas do mundo das trevas, aí eu incluo jogadores e narradores, com a verossimilhança? O que você tem a dizer sobre isso?
Olha, por incrível que pareça, por esses anos todos que eu jogo no Mundo das Trevas, a verossimilhança e onde reside o conflito nela não tem a ver com o cenário, e sim com o sistema. Gente, é até hoje eu passo por esses perrengues. É nego questionando, porque a mecânica não funciona assim? Porque a mecânica funciona de outra maneira? Você está equivocado, você precisa ler de novo. Gente, Advogado de regras. é muito chato. Desculpa o desabafo, gente, mas é a parte que eu menos gosto do Mundo das Trevas, são os advogados de regras. Pior tipo Aí de... eu vou fazer um adendo justamente sobre isso, então. O advogado de regras seria aquela pessoa chata, né? Que quer corrigir o narrador e interromper aquele clima da narrativa, dizendo que não, que a regra usada está errada, porque no livro, na página tal, no parágrafo tal, tá dessa forma. E qual seria o gêmeo positivo do advogado de regras? Seria alguma pessoa que auxiliasse no momento o narrador ou os jogadores da mesa? Seria aquela pessoa que se dedicou a ler o livro todinho e conhece de capa a capa as coisas? Como que você viria nesse aspecto? Né? Aí tem, junto com a verossimilhança, essa questão desse tipo de pessoa dentro de uma mesa, né? Que lê o livro de capa a capa, que conhece tudo. Por exemplo, vou presumir aqui que o Rodrigo conhece tudo de Vampira Mágica, que ele possa conhecer. Né? Assim, dentro da medida do possível. O Glailson seria certamente o Lobisomem Apocalipse. A Gessele seria Change. Eu, no caso, é evidente que seria Múmia. Né? Nós, sendo jogadores dentro de uma mesa de RPG, qual seria, então, a nossa contribuição para o narrador e para os jogadores sobre o material que nós lemos? Olha, pegando tudo isso que tu falaste, o problema não está nem no conhecimento, está mais no comportamento. Eu gosto quando o jogador domina as regras, porque ele acaba se tornando um aliado quando ele está afim de ajudar a manter a mesa, o clima, a narrativa. O problema é o cara que quer se prevalecer o tempo todo. Aí eu vou expor uma teoria minha. Eu não sei qual é a origem da expressão advogado de regras. Mas quando eu entendo advogado de regras, significa que ele está exatamente agindo como um advogado. Ele está defendendo os interesses dele e não os interesses em si do que a regra dita. É recorrente. O que eu vou dizer é uma o que eu vou dizer é uma generalização. Com certeza deve ter casos que não se aplicam. Mas, na maioria das vezes que eu lido com um advogado de regras, ele está advogando em causa própria. E aí eu aprendi que as regras são ao mesmo tempo o trunfo dele e a fraqueza dele. Porque quando eu observo que as regras não trazem benefício para ele, aí ele titubeia. Ele titubeia. A maioria das vezes eu vejo isso acontecer com advogado de regras. Por isso que eu entendo que a expressão advogado de regras cabe bem pro caso. Mas ninguém advoga a regra que vai prejudicar, né? Exatamente, mas era bom a série contribuir. É uma profissão. Mas eu acho muito engraçado no meu grupo, porque é muito jogador contra mestre, né? Então acaba sendo 4, 5 jogadores. Quando o mestre prejudica um jogador, fala, esse paladino não faz isso. É o momento exato em que todos abrem o livro ao mesmo tempo. Vrá! Aí começa a discussão. Não, tá escrito aqui, aí começa não uma discussão de isso aqui é literal, não, tu pode interpretar desse jeito, porque desse jeito vai melhorar a crônica, não sei o que, eu sei que eles dão uma aula, assim, de advocacia ali, para tentar ganhar alguma coisa, mas normalmente é muito isso que o Raga falou. Quando a regra tá ruim pro jogador, ele fala, não, bora esquecer isso aqui, bora criar uma própria aqui do grupo. E aproveitando, então, que está com a Gessele, e aí eu gostaria de dizer a todos, em especial ao Glailson, no último boteco do mundo do Word, aqui do Boteco Word, você indicou uma leitura pra gente. E eu quero te dizer que, da minha parte, eu fiz o dever de casa, viu?
Bacana. Os 6 passeios pelo bosque da ficção. Esse é o título, né? Isso, 6 passeios pelo bosque da ficção. E tem uma coisa que me chamou a atenção, e eu gostaria de ler para todos, e vai ficar aberto para todos comentarem a respeito. Tá? É muito importante que a gente esteja nessa sincronia, porque justamente esse assunto tem a ver com o que eu vou ler agora. Uma das partes da leitura diz assim: a experiência de reler um texto ao longo de 40 anos me mostrou como são bobas as pessoas que dizem que dissecar um texto e de dedicar-se a uma leitura meticulosa equivale a matar sua magia. Toda vez que releio Sylvia, que é uma obra que ele cita, embora conheça o livro de modo tão anatômico, talvez porque o conheça tão bem, apaixono-me por ele novamente, como se estivesse lendo pela primeira vez. Então, assim, o que o escritor ele traz aqui, né? Ele traz justamente a essa dedicação de conhecer o material, essa dedicação de conhecer aquilo que ele está lendo. Aí eu vou trazer isso para o mundo das trevas, né? Eu sou um jogador que comprei um livro que custou R$200, né? Eu não aproveito tudo aquilo que tá nele, né? E aí eu acabo deixando de aproveitar coisas que estavam prontas no jogo, que eu não precisaria, né? Gastar tempo em pensar, em organizar, em criar, né? Simplesmente pela falta de leitura. Isso é um ponto. O outro ponto eu tenho um grande conhecimento a respeito do material do mundo das trevas. Aí vem a questão do que o escritor falou. A dedicação, né, de ler e reler o material, de conhecer ele de modo tão anatômico, ou seja, eu saber exatamente onde está o conhecimento, que eu possa vir a matar a magia desse universo dentro de mim. Ele diz que isso não existe, né? Então, como é que vocês veem essa questão? Aí tem o Rodrigo, que falou a crítica a respeito, a Gessele endossou. Como uma pessoa, então, aí vem a pergunta, como uma pessoa, então, que conhece tão bem a respeito de uma determinada obra, ela possa vir a contribuir numa mesa de RPG, né? Digamos, a Gessele falou agora que quando se fala em regras, todo mundo abre os livros, né? E todo mundo começa a advogar de regras. Gessele, como eles poderiam contribuir de forma positiva na narrativa, e isso serve para todo mundo que está nos escutando aqui, sem ter que dar de um advogado de regra chatão, como o Rodrigo mencionou na fala dele? Olha, gente, eu vou defender minha profissão aqui. Você é advogada, né? Pronto. O advogado, eu digo assim, o advogado despreparado, ele é apegado à lei. O preparado é ligado à interpretação. Então, eu acho que quando o jogador, ele lê aquilo, interpreta diversas maneiras e contribui para a mesa, eu acho que faz muito sentido. Eu fico muito impressionada com a criatividade deles, de verdade. Eu acho que é ruim quando a pessoa tenta criar um protagonismo do jogador dentro da história, que tem muito isso, né? A pessoa quer usar o jogo como uma forma de, sei lá, ser o protagonista ali, não dá espaço para ninguém, não dá espaço para o narrador, corta o clima, uma pessoa chata. Isso é diferente de alguém que pega alguma parte do livro e fala, não, vamos interpretar isso diferente, porque eu acho que isso constrói até para o cenário, né? Tu pega algo do cenário, tu lê ali no livro e todo mundo começa a discutir, não, será que ele quis dizer isso, será que quis dizer aquilo? Porque, assim, existe uma coisa, o que o leitor quis dizer e o que o leitor disse que a gente entendeu, né? Existe o horizonte ontológico que a gente fala, que é quando tu se encontra com o escritor e não é nenhum dos dois, né? Nem o que tu entende, nem o que ele quis dizer. Então, é muito essa questão dentro do RPG. Tu tem que entender que cada um tem uma versão do que está escrito ali. Então, eu não vou dizer, isso aqui é o certo e acabou. Não tem como ser assim, porque eu não acho isso divertido. Entendeu? E eu esqueci outra parte da pergunta, eu estou aqui reclamando da profissão. Vamos passar para os outros comentários. Glailson, Rodrigo. Para te ver só, né? Tem gente que se diverte com advogado de regra. Não, já não, né?
Eu, particularmente... Mas assim, como ele pode dar uma contribuição positiva, Gleice? Como seria essa pessoa? Para mim, advogado de regra é o pior tipo de jogador que Vamos esquecer a nomenclatura advogado de regras. Eu estou falando daquela pessoa na mesa que tipo assim, digamos assim, que eu tenha conhecimento pleno de Lobisomem Apocalipse e jogo na sua mesa. Qual seria a minha contribuição? De uma pessoa porque o que acontece o Mundo das Trevas, ele não foi feito por game designers. Né? Não foram game designers que desenvolveram os jogos. Agora, a quinta edição, ela claramente tem uma contribuição muito maior de game design. Assim. A galera que escreveu o Mundo das Trevas eram autores de livro, escreviam romances, ficção, por isso que a parte narrativa do jogo é tão interessante. Mas é muito frágil do ponto de... sempre foi, desde o início. Inclusive, os desenvolvedores, reconhecendo isso, eles deram muito destaque para a regra de ouro. A regra de ouro, ela está presente em qualquer jogo, não é uma exclusividade do Mundo das Trevas. Mas o Mundo das Trevas, ele traz os holofotes para essa questão dos acordos, dos contratos que os jogadores fazem na mesa, dos narradores e tal, para mim, de uma forma muito humilde, assim, de reconhecer, olha, nós fizemos esse jogo, nós queremos que vocês joguem, nós fizemos um sistema, nós sabemos que o sistema não é perfeito, que o sistema tem falhas, então sintam-se à vontade para mexer no sistema como eles quiserem. E, como eu disse, para mim, o problema não é o realismo, o problema não é a verossemelhança. O problema é trair o acordo. O jogo é um grande acordo de cavalheiros. Quando a gente senta para jogar, quando a gente senta para ler um livro, eu, autor também, eu, cineasta, eu tenho um acordo com o público. Né? Quando tu senta para ver o Homem-Aranha, tu faz um acordo lá com a Marvel. Olha, tu vai me enganar e eu vou curtir, eu vou acreditar nessa mentira aí que tu tá me contando. Quando um mágico faz um lá sendo um Mr. M, tu vai lá querendo ser enganado. Né? Eu vou te enganar e tu quer ser enganado. Então, quando eu narro, eu vou te contar uma história e tu quer participar da história que eu estou contando. Então, vamos construir essa história junto. O advogado de regra, ele quebra o acordo. O advogado de regra, ele trai o pacto, na minha opinião. Esse que é o problema. Aí que chega o problema, entendeu? Por exemplo, e isso para mim é que é problemático. Isso para mim que é complicado, porque é tipo assim, eu particularmente, eu não sou muito apegado à regra, não. Já fui. Eu tive a minha fase de advogado de regra lá no início. Tive a minha fase do sobretudo de katana. Tudo isso a gente já passou do porradeiro. Meu jogo sempre foi lobisomem. Eu não sou aquele cara purista que diz, não, eu quero a reflexão filosófica, ser ou não ser, pegar... Não, eu gosto de porrada mesmo. Eu gosto do negócio, sabe, as garras de 15 centímetros penetrando, arrancando os pedaços, a violência... Por isso que o meu jogo é lobisomem, senão eu ia jogar de Ventre, né? Senão seria um Ventre da vida. E não gosto de vampiro, eu leio, mas não gosto. Então, eu acho o seguinte, o problema todo se eu vou jogar o Mundo das Trevas, é porque eu quero trazer reflexões da realidade para o meu jogo, eu quero trabalhar com simbolismo, eu quero trabalhar... Senão, eu vou jogar outra coisa. Então, o cara está sentando na minha mesa, é isso. Se eu vou jogar lobisomem, eu vou falar sobre a honra e as glórias da batalha, sobre o mundo espiritual, sobre a decadência da Terra, sobre a necessidade de salvar o mundo, sobre a guerra perdida que nós temos que lutar, mesmo sabendo que seremos derrotados, mas por uma questão de honra, de dever, de crença e tal. Então, quem joga tem que topar. Não topou, meu camarada? Não precisava nem ter sentado. Se sentou e não honra, a porta da rua é a serventia da casa, dê licença, porque eu vim aqui para jogar isso, eu quero me divertir com isso. Então, para mim é muito assim. E aí, o que é que eu digo? Então, por isso que eu não curto advogado de regra, entendeu? Então, quando eu não narro contra os jogadores. Aí a galera até encarna, né?
quem já jogou comigo talvez até vai dizer, não joga contra porque eu me empolgo. Eu digo, toma essa agarrada e jogo o dado com vontade e tal. Mas porque eu acho que isso, primeiro, me diverte, porque eu me diverto, os NPCs são os meus personagens para brincar. E a outra coisa, eu acho que se não tiver essa sensação de disputa, não é divertido, né? A gente tem uma certa competitividade, então eu faço um NPC, jogo os dados e tal, comemoro quando o NPC acerta e tal, lamento quando perde, mas eu não jogo contra os jogadores. Isso é mise-en-scène ali. Mas, por quê? Porque o objetivo de todo mundo é se divertir, nós nos unimos ali de uma boa, depois rola um lanche, a gente faz e tal, tudo. Então, para mim é isso. Para mim, as regras não são importantes. Muita gente critica o mundo das trevas por causa das regras. Eu acho essas críticas muito injustas. Para mim, o mais importante sempre foi a história, a narrativa, a proposta. Eu posso... uma coisa que ele lembrou rapidinho, pessoal, vocês falam, eu lembro. Uma coisa que o Ricardo comentou sobre a força dele. Assim, eu não sei quando o mestre trai os jogadores traem o mestre, né? Tem essas questões de advogado. Mas tem coisas assim que eu falo para eles, eu uso isso para contar uma história. Se a história ficou divertida, eu acho que vale a pena. Por exemplo, ele estava com raiva, assim, um troll com 5.7 de força. Gente, ele fez uma demonstração de força, bateu no piso de madeira, eu quebrei e matou um monte de gente. E aí, o que acontece? Você teve essa manifestação de força? Teve, bacana, mostrou sua raiva, mas eu mostrei o que aconteceu depois. E consequências, né? Consequências. Ações têm consequências. E aí eles ficam, não, porque não pode, porque na descrição aqui, no site, tipo, não, aconteceu, aí ficam puta. Rodrigo, a gente se aproxima das considerações? Já, tu pode já dar a fala final. Tá, então eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Foi muito enriquecedor para mim. Eu aprendi com todos vocês, aprendi com o Glailson a fazer a separação entre a verossimilhança e a realidade. É o que é realismo, né? Atrás a verossimilhança é aquilo que se tende e busca como um realismo. Também aprendi bastante com o Rodrigo na questão da cautela, né? E também como os jogadores encaram a respeito da verossimilhança, a questão do advogado de regras que ele trouxe para a mesa, isso é muito importante. E da Gisele, que falou uma coisa também que eu acho muito relevante trazer, que é o contrato social. Tomar cuidado com aquilo que nós vamos abordar dentro da verossimilhança e do realismo que o mundo das trevas quer passar, né? E também ter não somente o cuidado daquilo que os jogadores querem e não querem, mas também aquilo que é importante aos elementos do jogo. E isso foi reforçado pelo Glailson também e pelo Rodrigo. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui entre vocês. Eu mais aprendi com vocês do que pude ensinar. No meu ponto de vista, como minha fala final, a verossimilhança, ela traz, sim, uma diversão ímpar para dentro do jogo. Eu vou usar, inclusive, o adjetivo singular, se bem trabalhada, né? Ela dá ferramentas aos jogadores para que eles possam se divertir. Claro que o narrador precisa dosar aquilo que melhor vai caber dentro do jogo. Então, muito obrigado por essa oportunidade dessa live e espero que todos que estão nos assistindo tenham gostado e aqueles que nos assistirão possam aprender alguma coisa. Beleza. Galera, esta foi a temática e condução maravilhosa do Diego neste boteco. Muito obrigado, Diego. E para encerrar, comunicar qual é a programação do próximo episódio, que será o de número 4. Já tem tema escolhido, irei revelar agora para os demais. Eu pensei um tema que andam me perturbando horrores nesses últimos tempos e já vi a comunidade também polvorosa, que é a notícia do suplemento do Sabá para a 5ª edição, que está previsto para breve. Algumas sinais já foram dados, inclusive pelo Justin Atlee, que é o principal desenvolvedor dessa 5ª edição, e há algumas discussões em torno do que ele está deixando soltar. Inclusive, ele fala que até o retorno da trilha. Agora, como ela vai ser abordada, vai ser discutido no próximo episódio. Então, o próximo tema é o que esperar do Sabá na 5ª edição. Então, o que esperar do Sabá da 5ª edição. Exatamente. É esse o tema da discussão. Então, muito obrigado, Gisele.
Diego, Wilson, e peço para que juntos digamos tchau para a galera. Boa noite, galera. Bom final de semana. Boa noite. Tchau para todos.